A Ministra da Justiça está em Viena, vai propor o reforço do Acordo Quadro de Cooperação com o Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime. O orçamento participativo vai avançar. Tem lugar hoje um workshop com a participação de técnicos do Ministério das Finanças e do Conselho das Finanças Públicas. O workshop visa estabelecer a Estratégia Nacional do Orçamento Participativo. A delegação da Inspeção-Geral do Trabalho na Ilha da Boa Vista é inaugurada hoje, uma medida que dá satisfação ao presidente do Sindicato da Indústria, Comércio e Turismo, que atua sobretudo nas Ilhas do Sal e Boa Vista. O Presidente da República está preocupado com a situação da orla marítima na cidade da Praia. José Maria Neves propõe uma lei de responsabilidade territorial para corresponsabilizar o Estado, as autarquias e a sociedade civil. A ativista e fundadora do movimento Ecofeminismo, Mónica Rodrigues, representa Cabo Verde na Conferência Regional de Tecnologia Cívica, com o lema Reforçar a Democracia na África Ocidental através da tecnologia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky diz que está disponível para analisar as propostas da Rússia, mas avisa que não cede território. Estes e outros assuntos em desenvolvimento já de seguida. A edição e apresentação do Júlio Vérculos Martins com a técnica do Margem Fernandes. É o primeiro jornal. Bom dia. Votos renovados de bom dia, gratos pela preferência que nos dá. A Assembleia Geral da Organização Mundial da Saúde continua reunida. Hoje deve aprovar o acordo pandémico avalizado no ano passado. Um dos maiores defensores do acordo é o diretor-geral da organização, Tedros Ghebreyesus, que sempre apostou que o tratado pudesse ser aprovado por consenso. Outra matéria que os representantes, onde se inclui o Ministro da Saúde de Cabo Verde, Jorge Figueiredo. Outra questão em análise tem a ver com o sistema de saúde universal. Os delegados que participam na Assembleia Geral em Genebra vão analisar como uma das prioridades formas de fortalecer os sistemas de saúde primária com financiamento e acesso a todos que precisam. Quase 300 mil, diz a página de notícias das Nações Unidas, na atualização de hoje de manhã, que quase 300 mil mulheres morrem todos os anos durante a gravidez ou o parto. 2 milhões de bebés perdem a vida no primeiro mês após o nascimento. Em abril, recordo, a Organização Mundial da Saúde lançou uma campanha de um ano para acabar com as mortes materno-infantis. A situação financeira da Organização Mundial da Saúde é outra questão em agenda devido à crise de financiamento dos seus programas. Um dos maiores doadores dos Estados Unidos já em janeiro avisou que ia suspender e suspendeu de facto a contribuição para a agência. No entanto, a Organização Mundial da Saúde quer negociar um aumento de 50% no seu orçamento de base, o que está a ser defendido desde 2022. A Ministra da Justiça reúne-se hoje de manhã em Viena, Áustria, com a diretora executiva do Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime, ONU-DC. Um primeiro objetivo da Joana Rosa é propor o reforço do acordo quadro de cooperação já existente. Estamos a fazer um plano de advocacy aqui em Viena, junto às altas autoridades, e com isso mobilizar mais recursos, partilhar também aquilo que são os ganhos do país, mas também, sobretudo, mostrar aquilo que é a nossa visão em relação ao setor da justiça, a sua importância no desenvolvimento do país, mas sobretudo também naquilo que é temática ONU-DC, que tem a ver com o combate à criminalidade organizada.
A titular da Justiça está em Viena desde ontem, a convite do diretor regional da ONU-DC, baseado em Dakar, para participar na 34ª sessão da Comissão de Prevenção da Criminalidade e Justiça Penal. Focando-nos sempre em alguns eixos: infraestruturas de desenvolvimento, o laboratório forense, a cooperação regional, a cooperação internacional, a cooperação judiciária internacional e a própria reforma do setor prisional. Fizemos referência em relação ao desenvolvimento do sistema de informação de justiça, a questão que tem a ver com a digitalização, como sendo também um dos eixos fundamentais para que possamos trabalhar sempre e reduzir a morosidade e as pendências processuais, e também falamos e muito sobre a necessidade do reforço da capacidade laboratorial e da promoção também da cooperação judiciária Sul-Sul. Antes de Viena, Joana Rosa tinha participado sábado passado em Dakar na Conferência Ministerial do GIABA, Grupo Intergovernamental de Ação contra o Branqueamento de Capitais na África Ocidental, em agenda o pedido de Cabo Verde, apresentado em novembro passado, de pré-avaliação das recomendações 2 e 15. A recomendação 2 tem a ver com a criação de condições internas, o funcionamento da Comissão Interministerial, a Estratégia Nacional de Lavagem de Capitais, uma série de ações visando criar um quadro institucional, eu diria, de articulação entre as instituições que compõem a Comissão Interministerial. O país foi muito bem avaliado, mas também apresentamos o pedido de reavaliação em matéria de ativos virtuais, porque nós aprovamos em sede do Parlamento uma lei sobre ativos virtuais. Em relação a essa recomendação 15, o avaliador entendeu por bem recomendar que, em matéria de ativos virtuais, o país fizesse uma revisão do quadro legal para que pudéssemos ter esta questão, lavagem de capitais versus moedas virtuais dentro da própria lei de lavagem de capitais. Resulta que a proposta de revisão da Lei de Lavagem de Capitais, que se encontra já no Parlamento a aguardar a aprovação, vai ser retocada para seguir as recomendações do GIABA. A participação ativa dos cidadãos na gestão das finanças públicas e a melhoria da sua literacia financeira e fiscal é o objetivo principal do Orçamento Cidadão, em que Cabo Verde dá os primeiros passos. De facto, técnicos do Ministério das Finanças e do Conselho de Finanças Públicas vão estar reunidos a partir de hoje num workshop que visa justamente o estabelecimento da Estratégia Nacional do Orçamento Cidadão. Trata-se de um dos itens que constam do Plano de Trabalho Anual de Cabo Verde no quadro da terceira fase do Programa para o Reforço da Governação Económica nos países africanos de língua oficial portuguesa e Timor-Leste, financiado pela União Europeia e gerido pelo PNUD, e que tem como chefe de equipa Ricardo Godinho Gomes. O Orçamento Cidadão é um documento que simplifica os dados orçamentais que são disponibilizados em diferentes documentos orçamentais. Há uma média de 8, incluindo o Orçamento Cidadão. Estamos a falar da declaração pré-orçamental, que é as diretrizes do orçamento antes da própria proposta estar elaborada. Estamos a falar da proposta de orçamento do Executivo. Estamos a falar do orçamento promulgado. Estamos a falar dos relatórios de execução orçamental, da revisão semestral, da Conta Geral do Estado e do parecer sobre a Conta Geral do Estado, que é o relatório final da auditoria. Cada um desses documentos poderia ter um orçamento cidadão, na realidade. O orçamento cidadão, o que é a simplificação da informação que está nesses documentos para uma linguagem muito simples. É o início do processo de produção do Orçamento Cidadão para 2026 e a definição das linhas orientadoras da Estratégia Nacional. Mas também vamos conseguir definir as metas de consulta ao público e o formato e calendário do próprio processo. Implicará uma estrutura própria para tratar disso a nível do Ministério das Finanças? De maneira nenhuma. É um processo que decorre da estrutura que existe no Ministério e das responsabilidades que existem. Na realidade, o Ministério das Finanças tem feito esforços de simplificação da informação e de sua divulgação através do portal da DEN-OCP. Contudo,
O que lá está, como orçamento de cidadão, não está alinhado com aquilo que são os estándares e as práticas internacionais, quer para a produção, quer para o processo de desenho e produção, quer para o próprio orçamento de cidadão. Então, este é um esforço salutar da parte do Ministério de realinhar-se ou alinhar-se com aquilo que são os estándares e as práticas internacionais. O workshop que começa hoje vai ser conduzido pela especialista em gestão das finanças públicas do Propalop Timor-Leste, Lidiane Nascimento Rocha. A terceira fase do Propalop está em curso desde janeiro do ano passado, termina em meados de 2027 e tem também o objetivo de fortalecer organizações da sociedade civil mais vocacionadas para a simplificação do entendimento sobre os gastos públicos por categorias, como recorda Ricardo Godinho Gomes. E essa sociedade civil organizada até está a continuar esse trabalho no contexto da plataforma digital orçamental das organizações da sociedade civil, Spalop e Timor-Leste, que simplifica as contas públicas e as disponibiliza de forma aberta, em formato aberto, no portal PalopTL e Budget. A plataforma digital orçamental esteve muito ativa até 2021, foi o piloto e agora estamos a iniciar a capacitação das organizações da sociedade civil para operar de forma sustentável e independente a plataforma. Nós, em julho, vamos iniciar o programa integrado de operacionalização da plataforma digital orçamental da sociedade civil a que fizemos aqui referência. O programa, a partir de julho, passa por um curso académico que vai ser ministrado pelo Instituto de Políticas Públicas e Sociais do ISCTE de Portugal. A delegação da Inspeção-Geral do Trabalho na Ilha da Boa Vista é inaugurada hoje pelo Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, uma medida que dá satisfação ao presidente do Sindicato da Indústria, Comércio e Turismo. Agora, Nilton Vaz sugere que a própria Inspeção-Geral do Trabalho deve ter mais autonomia. A Edson Martins. Já há muito tempo que havia necessidade da Ilha da Boa Vista ter uma delegação da Inspeção-Geral do Trabalho, afirma o presidente do Sindicato da Indústria, Comércio e Turismo, Nilton Vaz, justificado com a atual conjuntura e os problemas vividos a nível laboral. Não só na Ilha do Sal e na Ilha da Boa Vista que é a Ilha Turismo, e mesmo tendo em conta o turismo, neste momento há uma necessidade grande de uma Inspeção-Geral do Trabalho, em qualquer dessas ilhas, em geral em Cabo Verde inteiro, mas a nível do Sal e também a nível de Boa Vista, é de levar a essa iniciativa. E esperamos que as coisas venham melhorar e que não só as empresas possam vir a captar com essa iniciativa, não só para o controle, mas também para um equilíbrio em geral do que ela permite em Cabo Verde. No entanto, o presidente do Sicotur sublinha que a Inspeção do Trabalho tem certas limitações em agir e explica porquê. Para a inspeção deslocar para uma empresa, a lei permite que tem que ser um aviso prévio. E as empresas, tendo em conta que já recebem um aviso prévio, há um tratamento na urgência, tendo em conta da visita de inspeção. E depois do regresso da inspeção à sede, volta tudo, às vezes, o mesmo que estava antes, e às vezes mais pior. E acho que tem que ter mais, sim, visitas, tem que ter mais autonomia da parte da inspeção no sentido do controle. Nilton Vaz quer ver a Inspeção-Geral do Trabalho atuar sem a intervenção do Governo, daí o seu apelo à alteração da lei de funcionamento da IGT. A lei tem que permitir no futuro uma certa autonomia à Inspeção-Geral do Trabalho nesse sentido, para que possa fazer o trabalho sem intervenção, eu não quero dizer isso, mas sem intervenção da entidade governamental que é o Governo em si. O presidente do Sindicato da Indústria, Comércio e Turismo, Nilton Vaz, espera que a delegação da Inspeção-Geral do Trabalho na Boa Vista tenha pelo menos 3 inspetoras.
A delegação é inaugurada pelo Ministro da Família, Coesão e Desenvolvimento Territorial, Fernando Ilício Freire, que superintende a área do trabalho. A cidade da Praia apresenta um déficit de infraestruturas adequadas, especialmente nos bairros da periferia. O reparo é do Presidente da República, feito ontem na sessão solene em comemoração do Dia do Município, e exorta à requalificação urbana e melhoria das acessibilidades. Através da criação de mais vias alternativas, como reconhece a Câmara Municipal. Com efeito, a mobilidade urbana tem sido um desafio e encorajamos que sejam efetuados esforços visando a melhoria dos transportes urbanos e interurbanos, dotando-os de mais segurança, qualidade e eficiência e dos serviços de produção e distribuição de água e energia. A ocupação da orla marítima é outra fonte de preocupação para José Maria Neves. É um assunto transversal a quase todos os municípios, pelo que deve merecer uma ampla atenção, tendo em conta que o mar é um recurso estratégico para o país. Entretanto, certas ocupações que podem sugerir a privatização desses espaços devem ser evitadas. Fica o desafio para um ordenamento do território envolvendo todo o perímetro costeiro, com mais critério e bom senso. O projeto de ordenamento da orla costeira e do mar adjacente de toda a Ilha de Santiago está lançado desde 10 de março. No entanto, a presidente do Instituto Nacional de Ordenamento do Território, Ilse Amarante, reconhece que no caso da praia de Quebra-Canela, o plano vai simplesmente salvar o que é possível e mitigar as situações anómalas. É essa a ideia do plano, aliás, é a ideia de qualquer plano de instrumento de gestão que se elabora, principalmente em Cabo Verde, tendo em conta que não temos condições econômicas e financeiras de voltar o tempo para trás. Então, a ideia do plano é exatamente essa, de nós conseguirmos juntar esforços e ter algum respeito àquilo que é as regras que o plano vem impor, e usarmos também dessas regras como forma de tomarmos decisão, porque muitas vezes nós sabemos que é uma área descoberta, é uma área cinzenta dentro do nosso sistema de planeamento, porque o PDM, que é do município, não tem competências para chegar lá, o EROT, a sua escala, muitas vezes as orientações não chegam a esse nível ou a essa escala, então ficamos sempre com uma área cinzenta dentro desse espaço, que é um espaço que praticamente acaba por ser um espaço de ninguém. O Presidente da República propõe uma lei de responsabilidade territorial para corresponsabilizar o Estado, as autarquias, a sociedade civil e mesmo os cidadãos. A ativista e fundadora do movimento Ecofeminismo, Mónica Rodrigues, representa Cabo Verde na Conferência Regional de Tecnologia Cívica, que decorre na Nigéria e tem como lema reforçar a democracia na África Ocidental. Angélica Vaz, através da tecnologia. O prestigiado evento, que reúne por esses dias especialistas e ativistas de toda a África Ocidental na Nigéria, segundo a representante de Cabo Verde, é uma plataforma-chave para discutir a integração de tecnologias cívicas no desenvolvimento sustentável da região. É uma das grandes conferências na sub-região africana em termos da tecnologia democrática. Nestes 2 primeiros dias, 19 e 20, estamos a ter um momento de reflexão, diálogo político, e nesse objetivo é refletir sobre o que cada país tem tido de desafios e também como essa organização pode fortalecer mais democracia, mais espaço para diálogo e menos censura. Mónica Rodrigues diz que estar no evento é um passo significativo para Cabo Verde mostrar que tem grandes contribuições a dar nessa temática de empoderamento comunitário e transformação digital. Cabo Verde tem transportado essas tecnologias e informações, o know-how para outros países do continente, e como Cabo Verde também pode contribuir a nível da região da costa ocidental africana com as suas experiências práticas, tanto a nível de eleições, no seguimento, a monitorização e também da democracia que nós temos em Cabo Verde. É de se orgulhar
Ainda na qualidade de representante do movimento ecofeminismo, uma corrente que defende a interseção entre direito das mulheres e questões ambientais, Mónica Rodrigues promete lançar luz sobre a importância de incorporar perspectivas de género e sustentabilidade nas soluções tecnológicas civis. Vou trazer uma perspectiva mais ecofeminista, a importância de sermos responsáveis e éticos na produção ou no fornecimento de informações às inteligências artificiais e como podemos integrar diferentes vozes dentro destas novas ferramentas digitais que não aumentem ou acentuam ainda mais as desigualdades e os estereótipos que temos a nível de género, né? E também a questão do clima, do ambiente, como podemos preservar os nossos recursos naturais em África. A Conferência de Tecnologia Cívica da África Ocidental, que acontece entre os dias 19 e 21 de maio em Lagos, Nigéria, acontece sob o lema Reforçar a democracia na África Ocidental através da tecnologia. As negociações entre a Rússia e a Ucrânia devem começar depois de um telefonema de 2 horas entre Donald Trump e Vladimir Putin, da Rússia. O presidente ucraniano, essas negociações poderão ter a mediação do Papa Leão XIV e também com a participação dos Estados Unidos e da União Europeia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky já fez saber que não vai ceder território. No entanto, não há ainda nenhuma data para a retoma das negociações depois do encontro no Médio Oriente. Em Portugal, o Presidente da República começa hoje a ouvir os partidos políticos, a começar pelo Partido Social Democrata, depois Partido Socialista e assim por diante, por ordem do peso dos deputados na Assembleia da República. O Partido Socialista deve ser ouvido 2 vezes, porque está em fase de substituição do secretário-geral. A Comissão Nacional do Partido Socialista reúne-se sábado e pode ser que o atual presidente mantenha a liderança provisória do Partido Socialista, secretário-geral interino, até à eleição direta do secretário-geral. Em Portugal também técnicos auxiliares de saúde marcam uma greve e a Inspeção Geral em Saúde já desencadeou uma averiguação no Sistema Nacional de Saúde para verificar a utilização da inteligência artificial. Na semana passada, a Ordem dos Médicos tinha avisado que a inteligência artificial não substitui o médico porque não pode prescrever receitas. Está tudo dito em relação a este primeiro jornal com Júlio Vera Cruz Martins. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.